Olá, amigos da Rede Espaço Espírita, a rádio e TV da Voz Espírita. A Voz Espírita é um programa de divulgação da doutrina espírita e eu sou Alberto Sami. Olá, amigos do programa A Voz Espírita, eu sou Alberto Sami e hoje nós vamos conversar um pouco sobre relacionamentos de amor. O que são os relacionamentos e como a doutrina espírita vê os relacionamentos do amor. Como a maioria sabe, na doutrina espírita nós não temos o casamento formal como em outras religiões, não é? Como no próprio catolicismo. Não existe uma cerimônia formal, não existe um padre ou alguém que oficie um casamento. Para aqueles que desejam, excepcionalmente, algum irmão espírita pode se oferecer para fazer uma prece, não é? Uma comunhão de pensamentos junto aos familiares e aí então coloca-se como casados. O que na realidade interessa é o sentimento, é aquilo que une dois irmãos, né? Um casal, para se unirem pelos laços do amor, sempre pensando no futuro da relação amorosa, sempre pensando naquilo que querem construir juntos e as dificuldades que surgirem durante a vida e nos momentos em que estiverem casados serão então solucionados pelos dois, né, pelo casal, sempre visando o bem-estar dos filhos, porque os filhos que são oriundos do casamento, como sabemos, são presentes de Deus, para que nós possamos cuidar desses irmãos que são criaturas também do Senhor, criaturas de Deus. Então, o casamento, quando unido através do amor, ele deve funcionar, deve fazer com que as pessoas que escolheram esta maneira para viver possam ser felizes, possam ter projetos juntos. E tudo isto é muito importante não só para o casal, mas também para, no caso, se uniram-se na doutrina espírita, são dois irmãos espíritas, se não se uniram pelo espiritismo, mas por alguma outra religião, são irmãos, não é, de outra religião. Mas vemos também um fundamento dentro do que estamos conversando, de que o casal deve sempre ser religioso, deve procurar aquela religião a qual se entregaram, a qual fizeram os votos esponsais, não é? Por quê? Porque a base de um casamento, a base de uma união a dois, ela deve ser sempre a fraternidade e deve ser sempre oriundo de um pensamento de religião, de um respeito mútuo e de uma comunhão religiosa, não é? Isso é extremamente importante. Quando o casamento não é baseado no amor e baseado apenas em interesses, nós podemos dizer que o que se une à força vai se separar por si mesmo, não é verdade? Mas o que são casamentos por interesse? São aqueles casamentos em que um ou outro, né, que estão ali querendo se unir, tem interesses que não sejam apenas o amor. Que interesses são esses? Interesses financeiros, podem ser interesses não só financeiros, mas também apenas pela beleza, não é? Quando você não é levado a um pensamento mais firme do que qual é o motivo pelo qual você quer se unir a uma outra pessoa, pelo amor, para ter filhos, para ter uma vida a dois,
apenas por uma beleza eventual, que nós sabemos todos que as belezas vão até um determinado ponto. Depois o corpo orgânico, que tem a sua finitude, ele muda, não é? A própria idade muda. E aí não tem mais a possibilidade de você, então, se casou apenas por amor, estar ali casado com aquela pessoa porque ela mudou. Interesses financeiros, eles são muito fugazes nessa nossa vida. Esses interesses materiais, eles podem acabar de uma hora para outra. Então, nós não podemos ficar unidos pelo interesse. Seja ele qual for o interesse que divirja do amor, é exatamente uma situação extremamente perigosa. Quando o casal, dentro deste relacionamento que nós estamos conversando a respeito de uniram-se pelo amor, quando este casal começa a ter divergências, essas divergências são normais, porque são pessoas com evolução diferentes, que estão ali casadas, né? Que estão comprometidas num projeto. E qualquer projeto, ele tem suas divergências. E muitas vezes são divergências oriundas do estresse, são divergências oriundas de pensamentos diferentes. São divergências também oriundas da própria evolução do casal. Evolução, uns evoluem mais rápido, outros evoluem não tão rápido como seres humanos. Então, nós chegamos a um ponto dessas divergências. As divergências devem ser tratadas sempre com diálogo, não é? Convide seu parceiro, sente, converse com ele para poder resolver aquilo que está lhe incomodando. Não deixe que aquilo que está lhe incomodando cresça para não virar um monstro e atacar a você mesmo. Convide o seu parceiro, converse com ele e diga aquilo que você está sentindo. Porque a evolução das divergências é a violência. E a violência ela pode ser verbal ou física. Quando a violência é verbal, o respeito que levou ao casamento, que levou à união, ele começa então a sua dissolução. Não só o respeito, como a admiração. Acaba aquela admiração e a partir daí a realidade torna-se diferente, não é? E o amor, se ele for forte, ele resiste. Mas se ele não for tão forte assim, ele vai ficar muitas vezes apenas nos interesses de filhos e tudo mais, e vai deixar de ser aquele amor de relacionamento. A violência, ela deve ser abolida, absolutamente abolida do seu pensamento. A violência, ela não é recomendável em nenhuma situação da vida, muito menos numa situação a qual nós estamos nos referindo aqui, que é esta união pelo qual o amor era a causa principal. Por quê? Porque a partir da violência, neste crescendo, um dos envolvidos na relação pode tomar atitudes intempestivas, aquela atitude que a emoção não controla e acabar tirando a vida, não é, daquela pessoa por vários motivos. Meu amigo, minha amiga, amigos que estão aqui na Voz Espírita nos escutando e nos vendo. Se o seu relacionamento tem um problema, converse, como já dissemos. É fundamental chegar-se a uma conclusão. Se o amor de um ou de outro teve a sua finitude, se ele acabou, é importante que isso seja colocado de uma maneira muito tranquila, numa conversa muito especial e que tenha lá as suas razões, os seus motivos e que possam ser então expostos esses motivos para que não haja na separação, com filhos principalmente, as mágoas que levam nesta escalada da violência ao feminicídio, não é? Isso nós devemos evitar, não só evitar, abolir. Isso não é um pensamento religioso, não é um pensamento que acompanha absolutamente um frequentador de uma casa espírita ou alguém que tenha uma base religiosa. Nós não podemos separar, como diz no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, não separeis o que Deus juntou. Mas também nós temos que entender que
O divórcio é uma lei humana que separa o que já estava separado. Então, quando não existe o amor, quando não existe mais a relação, a separação sendo inevitável, através do diálogo, como nós conversamos aqui, deve ser colocado de uma maneira muito calma, muito tranquila, para que se chegue a uma solução, então, legal, né, de legalidade, desta separação, para que não haja nenhuma escalada, como dissemos também, de assuntos a respeito da violência, e para que o casal possa viver na amizade, como amigos, não é? E também, no caso dos filhos, poderem criar esses filhos com muito amor, com muito carinho. Queridos irmãos, por hoje é o que tínhamos para falar sobre relacionamentos na nossa Voz Espírita. Muito obrigado a todos. Amigos, Rede Espaço Espírita, a rádio e TV da Voz Espírita, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, na nossa A Voz Espírita, neste programa que todos vocês escutam, veem através da rádio e da TV. Muito obrigado a todos.